Olá, como vai você? Boa noite. Muito bom ter você aqui na nossa companhia para mais um Sem Tabus. E eu espero que seja um programa muito especial. Hoje o tema é um tanto quanto mais sério, mais necessário da sua atenção, da minha atenção, porque hoje nós vamos falar sobre a imoralidade como um pecado da nossa realidade e muitas vezes desapercebido. Muitas vezes nós estamos desatentos a saber qual é a implicação da imoralidade, da sensualidade desenfreada que a muitos de nós perturba, as pessoas que têm dificuldades em lidar com a sua própria sexualidade, a sua sensualidade, com a eroticidade. E nós precisamos cuidar disso como povo de Deus. Aqui no Sem Tabus a proposta é falar de sexualidade, você sabe. E nós trazemos temas como especificamente a pornografia, como a imoralidade, o que causa tudo isso frente às nossas relações, frente à nossa vida e à nossa saúde emocional e espiritual. Portanto, hoje é entre eu e você. Eu quero falar com você sobre saúde espiritual frente àquilo que nos tem afetado comumente, muitos de nós não têm percebido, a imoralidade. Olha só, a nossa conversa vai ser baseada neste livro, Conduta Sexual, da escritora Ellen White, e no capítulo 11 em diante, especificamente é tratado sobre o pecado da imoralidade. Sim, imoralidade é pecado descrito na palavra de Deus. Também vou usar a Bíblia Sagrada. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando a lei de Deus está escrita no coração, será manifestada numa vida pura e santa. Os mandamentos de Deus não são letra morta, são espírito e vida, pondo as imaginações e mesmo os pensamentos em sujeição à vontade de Cristo. O coração em que eles são escritos, ou seja, os mandamentos de Deus, esse coração será guardado com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida, como está escrito em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Todos os que amam a Jesus e guardam os seus mandamentos procurarão evitar a própria aparência do mal, não porque sejam constrangidos a fazê-los, não porque sejam obrigados a fazê-los, mas porque estão imitando o modelo puro e sentem aversão a tudo que se opõe à lei escrita no seu coração. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós seremos levados pelo Espírito de Deus a termos vida pura, santa. Já não lidaremos com o nosso corpo como se fosse objeto qualquer. Não se considerarão autossuficientes, mas a confiança do que crê em Deus estará em Deus, o qual é o único capaz de livrá-los do pecado e da impureza. A atmosfera que nos rodeia é pura. Eles não corromperão, eles e nós que estamos em Cristo, não seremos corrompidos na alma e nem corromperemos a alma dos outros. O prazer daquele que está em Cristo é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. Mas o perigo que se acha perante os que vivem nestes últimos dias é a ausência de religião pura. Está faltando em nosso meio a verdadeira religião. E estou falando de religar-se a Deus verdadeiramente. Ao falar de religião, eu não estou falando de uma placa de uma igreja, de uma denominação. Eu estou dizendo que nós precisamos ter a religação com Deus para então termos uma vida pura, casta. A ausência de santidade no coração revela que nós não estamos em Cristo. O convertedor poder de Deus não atuou na transformação do caráter. Aos que professam crer em verdades sagradas, como foi o caso dos hebreus, mas deixando de praticar a verdade, desconhecem tanto as Escrituras como o poder de Deus.
O poder e a influência da lei de Deus estão por toda parte em redor, mas não dentro da alma, renovando-a em verdadeira santidade. Portanto, o Senhor lhes está enviando apelos e insistindo em que pratiquemos o que é correto. Mas muitas vezes os apelos do seu espírito são negligenciados e respeitados. Melhor, rejeitados. Não se ouve a palavra de Deus. Até conhecemos as Escrituras Sagradas, até sabemos o que está escrito na Bíblia, mas isso não passa de falácia, porque na nossa vida prática nós não temos buscado praticar pureza em atitudes, nos nossos relacionamentos, na nossa vida íntima. Parece que a lei de Deus, ela serve para ocasiões em que eu precise falar de santidade, mas parece que a lei de Deus não é presente intimamente no meu coração. Então eu rejeito as orientações do Espírito de Deus, negligencio as orientações da palavra de Deus e as barreiras são quebradas. A alma se enfraquece e por falta de força moral para triunfar, tornamos-nos poluídos e contaminados. Quando nós agimos assim, nós estamos amarrando a nós mesmos como se estivéssemos presos a feixes como de lenha para serem consumidos no último dia. Sim, quer queira, quer não, os que creem na palavra de Deus sabem que o Senhor fala claramente em sua palavra que há salvação para os que creem, mas também há perdição para os que não creem, que não buscam viver uma vida como fora a vida de Cristo, sob o Espírito de Cristo. E a imoralidade é um dos pecados que está ao nosso redor, que está diante de nós como um convite a nos afastarmos de Deus e vivermos na vida prática, mesmo entre os cristãos, a imoralidade. Eu quero sugerir a você pensar aqui comigo na seguinte questão. Tenho aqui um palito de madeira envolvido com algodão. Isso tem um significado. Eu quero que você pense nesse algodão como a nossa familiaridade com o pecado. Esse algodão seria o mal que está em nós, intrínseco à nossa natureza, e que se converte em práticas, em atitudes no nosso dia a dia. Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer limpar-nos. Ele quer, na medida em que nós nos envolvemos com sua palavra e o seu Santo Espírito, Ele quer nos purificar. Ele quer fazer-nos limpos de coração e de mente. Ele quer fazer-nos livres da atuação do pecado em nós. Mas se nós formos rebeldes e dissermos não ao convite do Espírito Santo, se nós ainda dermos lugar à imoralidade, à perversão ou qualquer outro pecado que nos afaste de Deus, e são os pecados que nos afastam de Deus, naquele último dia, o dia do juízo, o dia do julgamento de Deus. Porque o pecado precisa ser destruído, porque o pecado precisa ser de todo destruído para todos sempre. Se nós continuarmos agarrados a este pecado como se agarrados a bichinhos de estimação, como será? Seremos destruídos nós e o pecado juntos? Se hoje o Espírito de Deus nos chama a aceitarmos o seu Espírito e sermos limpos, purificados para a sua glória. Veja, quero ler com você agora um texto que vai ser a base do nosso diálogo a partir de então. Está escrito no livro de Números, capítulo 25. Um episódio muito interessante. Números, capítulo 25. Está escrito que, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O que essa palavra diz a nós? Que num dado momento, quando o povo de Israel estava acampado bem próximo a Jericó, havia um movimento para que os povos vizinhos, os midianitas, os cananitas, o sonho deles era destruir o povo de Deus.
Um povo que era protegido por Deus e que ganhava as batalhas, que avançava até a chegada da terra prometida. Então os inimigos queriam de todo custo, a todo custo, destruir. Mas não sabiam como. Porém, eles encontraram uma maneira. Eles encontraram um jeito de seduzir o povo de Deus, de seduzir os homens do povo de Deus, os santos, para a perdição, atuando, sabe de que maneira? Por meio da sensualidade, da imoralidade, levando-os a adorar um Deus chamado Baal. Quem era Baal? Era o Deus supremo dos cananeus. Em hebraico, Baal significa Senhor. Seus adoradores acreditavam fosse o da fertilidade, o Deus da fertilidade. E quando o povo de Israel estava acampado em Peor, região de Moabe, onde Baal era adorado pelos midianitas, os midianitas e outros inimigos dos hebreus, ali perto de Jericó, como eu disse, num lugar chamado Sitim, Peor, que Israel foi infiel ao Deus vivo para ser adorador de Baal. Você acredita nisso? Você acredita que o povo de Deus abandonou a adorar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que tirou aquele povo, além de tê-los criado, trouxe da terra do Egito e os estava levando para a terra prometida, um lugar de paz? E eles, no meio do caminho, param e são seduzidos pela imoralidade, numa estratégia para que eles fossem, ao ser seduzidos, enganados e abandonassem a Deus e, portanto, viesse sobre eles a maldição, então eles perdessem a guerra e fossem destruídos pelos inimigos. Olha a estratégia. Como Baal era adorado naquele lugar? O culto a Baal era marcado, cheio de imoralidade, maldade, sacrifícios de pessoas, orgias, bebedeiras. A história é conhecida. O rei daquele povo midianita, moabita, estava querendo destruir o povo de Israel e chama a um profeta, sabe assim, um profeta vacilão, chamado Balaão, para amaldiçoar Israel. Como esta era uma tarefa impossível amaldiçoar um povo abençoado, como era impossível retirar as bênçãos de Deus, esse plano foi executado. Esse plano que eu acabara de ler, que levou aquele povo a se dispersar, a viver em práticas imorais, a orgias, bebedeiras e, por fim, adorar a Baal. Como isso fora feito? Assim, executando um plano muito bem pensado. A forma que encontraram não tinha a ver com Deus retirar as bênçãos, mas que as pessoas escolhessem, que aqueles homens escolhessem servir a Baal e abandonar a Deus. Simples assim. Preferiram a maldição em lugar das bênçãos. Se entregaram ao pecado abertamente. Contra isso, o que Deus pode fazer? Pensa bem, se eu decido contrariar a vontade de Deus, abandonar a vontade de Deus e seguir o meu próprio caminho, fazer as minhas vontades, fazer sem considerar a lei de Deus, o que me resta? Maldição. Pensa comigo outra vez. Será que nós temos lidado com a estratégia de Balaão, a estratégia que foi apresentada ao povo de Deus lá em Sitim? Será que ainda nós convivemos com essa estratégia? Ou seja, será que nós estamos sendo seduzidos de alguma maneira para a imoralidade, para a perversidade? Será que nós temos lidado com a lei de Deus, desprezando-a e atraindo sobre nós alguma espécie de maldição? Como é que Deus vai impedir o homem livre de escolher o que ele quer? Quem teve a ideia para desmoralizar e destruir os homens santos, os soldados, os separados para um trabalho especial? Balaão, o profeta corrupto. Como sabemos? Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos 14 a 17, diz que, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Está aí revelado o plano. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido.
É isso. Balaão sugeriu ao rei moabita espalhar sedução, bebida, comida, mulheres, sexo, prazeres. Isso seria suficiente. Pronto, receita infalível, provocar a imoralidade sexual, a sensualidade sem freios, sem medidas, exclusivamente a serviço do corpo, da paixão, da pornografia, usando uma expressão e o que é da nossa atualidade. E da prostituição. E eles caíram na idolatria. Eles foram da prostituição à idolatria. Qual foi a estratégia? Entendeu? A estratégia é: como vencê-los? Não é possível vencê-los de outra maneira. Boa ideia, teve Balaão. Basta enviar-lhes comida, bebida e mulheres e seduzi-los, levá-los à prática da fornicação, levá-los à prática do adultério, levá-los a quebrar a lei de Deus, para que eles vivam seus prazeres, vivam seus desejos, e então eles ficarão enfraquecidos espiritualmente, moralmente, e então eles perderão a bênção e se submeterão à maldição. A mente embotada pelo prazer carnal abandona as práticas espirituais, o temor a Deus, a reverência à lei de Deus, abre mão de tudo, comem, bebem, se embriagam e prestam culto a quem? Se não a Deus, ao próprio eu ou a Satanás. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos seus sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. Número 25, o livro de Números, registra isso, capítulo 25, versos 1 e 2, como eu acabara de ler. E claro que vieram as consequências. Nós vamos para o nosso intervalo e na volta vamos falar sobre as consequências. O que acontece quando nós abrimos mão do cuidado, do temor a Deus, da reverência a Deus e a sua lei? Precisamos aplicar aos nossos dias. Será que eu estou falando para jovens e adultos, homens e mulheres, que têm abandonado as práticas ensinadas pela palavra de Deus, ensinadas pela palavra que nos chama à santidade? Abandonar os vícios, a imoralidade, as palavras torpes, a presenciar cenas indevidas, imorais. Quantos dos cristãos têm submetido a sua mente a sentar à roda dos escarnecedores e a ouvir piadas sujas, ouvir palavras indecentes? Quantos dos cristãos, jovens, adultos, já se familiarizaram com a imoralidade nas palavras ditas, nos palavrões, em situações de total desrespeito à palavra de Deus, que nos diz para sermos santos, puros. E para isto, como não pode ser de nós mesmos, é andarmos em submissão ao Espírito de Deus. Tenho acompanhado a história e a experiência de casais, homens e mulheres, que estão submetidos a vícios, quebrando princípios, quebrando a lei de Deus e se submetendo aos piores vícios. Casamentos acabando, sendo destruídos, porque homens e mulheres estão se apartando da vontade de Deus. Falemos mais sobre o tema daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já!